Vamos lá, fofuras. Recording in progress. Quem não quiser ser gravado, se esconde. Bom, fofuras, a gente podia fazer uma prática só para chegar, assim, uma prática de check-in, nesse gelo de alguns lugares, calor de outros. Mas seja lá em que temperatura você estiver, sente a temperatura agora. Traz a consciência para as sensações do corpo. Traz a intenção para o coração de se conectar, de encontrar esses ensinamentos do Norman Fischer, de se conectar com a Sangha que está aqui reunida. Se diz que onde a Sangha se reúne, o Buda está presente. Então, se prepara para se conectar com o Buda. Estabelece essa intenção. Solta todo tipo de tensão, de rigidez do corpo, da mente, da fala. Solta todo tipo de esforço. Descansa na abertura do coração, no relaxamento do corpo, da mente, no calor do encontro. Pode parecer que cada um está num lugar, mas não. Estamos todos reunidos. Todos juntos. Então sente esse calor da Sangha reunida. Chega que dá uma alegria no coração mesmo. E agora a gente pode então ir abrindo os olhos. Então vamos lá, pessoal. Na semana passada, a gente discutiu esse ponto dos caminhos, né? Hinayana, Mahayana, de como que o Hinayana conta a história do Buda, como que o Mahayana conta a história do Buda, né? Então, para o Hinayana, o Buda foi um professor, um grande mestre, um grande praticante, que atingiu um estado do nirvana e deu muitos ensinamentos, né? Para o Mahayana, o Buda se manifestou para beneficiar nós, os seres, né? Para dar ensinamentos para nós de como que um ser iluminado pode viver uma vida humana da melhor maneira, né? Ele estabeleceu o padrão ouro, vamos dizer assim, de uma existência humana, né? Por escolha, assim, não é? Esse era o voto dele de Bodhisattva, né? De um ser que não tem nada na agenda além de nos ajudar, né, a atingir mesma felicidade, assim, mesma sabedoria, mesma bem-aventurança. Eu tenho uma coisa com essa palavra, que se fala muito, né, no budismo, esse termo bem-aventurança. E deve ser uma coisa assim maravilhosa, que eu não tenho a menor ideia do que é, né, mas deve ser uma coisa esplêndida, assim, mais maravilhosa do que tudo que a gente possa imaginar, né? Quando eles querem dar uma coisa assim, fala de uma coisa que a gente não tem ideia do que seja, eles falam bem-aventurança. Então a gente não tem ideia do que é, mas deve ser muito maravilhoso, né? Então, vou projetar aqui para a gente projetar. Imagina, no tempo da projeção. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente continuar um pouquinho
seguir um pouquinho o livro. E daí, pessoal, a hora que vocês quiserem, vocês abrem o microfone, fala, pergunta, compartilha, faz o que vocês quiserem. Mas eu vou só compartilhar para a gente ir seguindo um pouquinho, para ter matéria-prima para discutir, né? Então, ó, a gente estava aqui, ó, Buda, esse propósito era a compaixão. Então, as escrituras, que nem a gente estava falando, né? A escritura do Mahayana revelam que o Buda é uma projeção imaginativa iluminada, sem fim, cujo propósito ilimitado era o mesmo de cada ser humano. Esse propósito era a compaixão, o cuidado sem fim e a atividade salvadora de resgatar os seres, né? Queria aliviar o sofrimento de infinitos seres através do tempo e do espaço. Então, essa é a agenda do Buda, né? Ele não faz nada que não seja para essa finalidade. E a gente pode achar que... Acho que eu estava comentando outro dia com vocês, num retiro do Alan Watts, ele estava, esse ano, né, falando dos tipos de nirmanakayas, né, que são as manifestações de Budas, assim. A gente pode pensar que os Budas, eles se manifestam como algo muito... sempre muito extraordinário, né? Então, o Buda é esse que deu ensinamento para nós, esses ensinamentos maravilhosos dos sutras, e que explicou o caminho da iluminação. Esse sim é um Buda, né? É uma manifestação do Buda. Mas os Budas se manifestam do jeito que os seres precisarem. Então, existem as manifestações que são os Nimanakayas materiais. Então, tudo que alguém precisar, comida, abrigo, roupa, qualquer coisa que os seres precisarem para aliviar o sofrimento, os Budas podem se manifestar desse jeito. Então, é considerado uma manifestação dos Budas, né? Então, e daí os professores, mas daí também as estátuas, né? Os textos, tem muitas manifestações. Vocês imaginem assim, que tudo que pode ajudar qualquer tipo de ser, não só pessoas, mas qualquer tipo de ser é uma manifestação dos Budas, na visão do Mahayana, né? Isso é tão bonito. Página do livro físico, Boninha. Deixa eu tentar achar aqui, peraí. Eu acho que Acho que esse aqui no Kindle ele me fala. Página 24, Ivani. Do livro físico, do livro não físico também. Esse Nirmanakaya, né? Do Kindle. 24 do livro também. Então, é só para a gente expandir um pouco a nossa visão do que é uma manifestação de um Buda, né? A gente pode pensar assim, que o mundo está todo se movendo pelas ações dos Budas, assim, né? Então, o Buda, retratado pelas escrituras budistas mahayanas, é a corporificação imaginária do amor. E essa palavra imaginária nesse texto, a gente tem sempre que se lembrar, né? Da visão que ele tem de imaginação, né? Imaginação, aqui na visão do Norman Fischer, é a potencialidade infinita, né? Que é tão verdadeira quanto o que é materializado, né? Então, é uma corporificação da maior imaginação possível, por exemplo, possivelmente do amor, né? Cada pessoa, no fundo, é um Buda em potencial, na visão do Mahayana. Então, na visão do Mahayana, todos têm essa semente que pode ser nutrida, que pode florescer, e todos nós somos herdeiros dos Budas, pertencemos à família dos Budas, porque em algum momento a gente vai se transformar num Buda. A gente vai crescer e vai se transformar num Buda, né? Na visão do Mahayana. Então, baseados nessa fervorosa visão, os ensinamentos Mahayana reformulam radicalmente o significado das 4 nobres verdades. Então, vocês lembram as 4 nobres verdades, né? A verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e o caminho, né? A verdade do caminho para a cessação do sofrimento. Mas na visão Mahayana, a coisa fica um pouco diferente. Essa era a visão Hinayana, né? Theravada, ou Shiravakayana, sei lá, visão fundamental, né, do budismo fundamental. Mas no Mahayana, em vez de insatisfação e sofrimento como dores a serem eliminadas por um treinamento meticuloso do caminho, esse significado reformulado adquire um lugar novo e nobre, como o próprio coração do caminho, né? Não o nosso sofrimento só, mas o sofrimento como um todo, como todos os seres. Porque no Mahayana, a gente vai procurar
todo o trabalho do caminho Mahayana é tentar derrubar essas divisões entre eu e outro, né? Então, a gente tem um grupo que tá estudando o Shantideva. Aliás, o Gustavo Gitt vai estudar o Shantideva, começar a estudar um livro da Pema Chodron sobre o caminho do Bodhisattva no SEB, às quintas, às 18h30, se não me engano, hein, Ju? É 6h30, né, essa prática do Gus, né? Você não sabe, né? Você está num horário outro, né? Não, Gê, eu sei. Mas mudou, agora é 18, né? Espera só um pouquinho. Fala, Ju. não era isso que eu ia falar, eu não lembro se é no primeiro horário dele ou se é no segundo que ele vai fazer esse livro. Que ele vai começar. Tá. Será que você podia colocar o link para a inscrição? Não tem inscrição, é na sala do SEB São Paulo, é só entrar na sala do SEB São Paulo. Eu passo depois. Tá, mas é o livro Quando Tudo se... Não, Sem Tempo a Perder, que acho que agora até mudou de nome esse livro, o Gustavo estava falando, né? Sim. Que vai chamar não sei o que do Bodhisattva. O Caminho do Bodhisattva, talvez. Não, mas não é. O Caminho do Bodhisattva. Alguma coisa do Bodhisattva. Então, mas aí tudo isso para dizer que o Shantideva diz que o sofrimento não tem dono. Sofrimento é sofrimento, né? E o caminho do Bodhisattva é livrar todos do sofrimento, né? Não só a si mesmo. Então, no caminho Hinayana, o ponto é livrar a si mesmo do sofrimento, eliminando todas as causas de sofrimento, né? Já no Mahayana, a coisa se expande um pouquinho, assim, né? Quer dizer, sofrimento é sofrimento, todos os seres sentem, sofrem, então o ponto é o sofrimento em si, né? Não o próprio sofrimento. Um pouquinho diferente, mas esse é o caminho, na verdade, né? Não teria... Tem uma frase do Thich Nhat Hanh que ele fala: sem lodo não há lótus, né? Sem o lodo do sofrimento não surge a compaixão. Então, o caminho não exclui o sofrimento, né? É o próprio sofrimento, é lidar com o sofrimento. Então, esse significado reformulado adquire um lugar novo e nobre como o próprio coração do caminho. O problema com a insatisfação e o sofrimento não é que eles sejam dolorosos, mas que nós entendemos mal a sua natureza e o propósito. O que torna o sofrimento doloroso é que nós identificamos como meu. De fato, o sofrimento que eu experiencio não é meu, é o sofrimento humano, comum. Abraçando plenamente esse sofrimento, eu vejo como uma expressão da identidade radical de todas as coisas, da raiz de todas as coisas. Experimentando o sofrimento desse jeito, ele cessa. Ele se transforma em amor. E amando sem limites, eu me dedico aos outros e ao mundo. Então, é uma visão muito que parece paradoxal, e é paradoxal, né? Na visão comum, Becoming Bodhisattvas, se tornando Bodhisattvas. O nome do livro da Pema Chodron vai ser Becoming Bodhisattvas. Não sei como é que vai virar em português isso aí. Tornando-se Bodhisattvas, talvez, não sei. Então esse é a diferença, né? Assim, a gente vai abraçar o sofrimento, vai se abraçar com ele, né? Porque é através dele que vai acontecer a própria liberação. É muito paradoxal, assim, muito... Não é senso comum, né? É muito contra o senso comum, essa visão do caminho do Bodhisattva, né? Então, apesar do Zen Budismo ser uma escola Mahayana e seguir os ensinamentos Mahayana, o estilo Zen é pé no chão, conciso e bem-humorado. As histórias Zen se transformam em repentinos saltos de consciência imaginativos e voos de extravagância surrealista, como o de Desnos. Se lembram, né, no começo do livro? Desnos começou a ler a mão das pessoas que iam para o campo de concentração, principalmente para a câmara de gás, né? Uma procura aleatória no livro da Serenidade, que é uma coleção de 100 histórias Zen da dinastia Song, ilustrará o estilo. Né? Essas historinhas que, se a gente não entendeu, a gente lê de novo, de novo, de novo, porque não se explica as histórias Zen. Mas, vamos ver. Numa história, eu acho que tinha... A gente já tinha visto isso, será? Só um pouquinho. Não. A gente vai ler essas historinhas e ficar com elas, né? Essas histórias de Koan, essas...
a gente não explica, né? Nem porque às vezes até porque não dá, né? Numa história, o monge Magu, com seu bastão na mão, chega para visitar o mestre Zen Shanshin. Magu circunda o assento de Shanshin 3 vezes, sacode o bastão uma vez e fica parado diante dele. Shanshin diz: certo, certo. Magu então vai a Nanquan e realiza a mesma dança insolente. Nanquan diz: errado, errado. Magu diz: Janjin disse certo. Por que você diz errado? E Nanquan diz: Janjin está correto. Você que está errado. De qualquer modo, uma boa rajada de vento sopra em pedaços tanto o certo quanto o errado. E é isso. A gente guarda no coração aqui. O Buda também tem umas histórias assim, né? Bom, não vou comentar, vou deixar para cada um imaginar, assim, com base nessa história. Tenho medo de fechar as explicações no que eu sou capaz de entender disso, né? Em outra história, essa da coleção Blue Cliff Record, Jan Yuan e seu mestre Dao Wu fazem uma visita para prestar condolências. Jan Yuan se debruça sobre o caixão e diz: vivo ou morto? Dao Wu diz: eu não posso dizer. Jan Yuan diz: por que você não pode dizer? E Dao Wu repete com alguma veemência: eu não posso dizer, eu não posso dizer. No caminho de casa depois da visita, Jan Yuan diz: sua reverência, por favor, responda a minha pergunta. Se você não o fizer, baterei em você. Dao Wu não diz nada. Jan Yuan bate nele e é expulso do monastério. Anos se passam. Dao Wu morre e Jan Yuan vai a Sichuan, o novo abade, e repete a história e a pergunta: vivo ou morto? Sichuan diz: eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Jan Yuan diz: por que você não pode dizer? Sichuan repete: eu não posso dizer, eu não posso dizer. E com essas palavras, Jan Yuan repentinamente se ilumina. Alguns dias depois, Jan Yuan chega ao salão do Dharma com uma enxada e caminha para frente e para trás como se estivesse cavando solo. E Sichuan diz: o que você está fazendo? E Jan Yuan diz: estou procurando pelos ossos do meu último mestre. Deixa eu ver se aqui é referência. Aí a gente pode ler de novo essas historinhas, assim. Em tempo a perder vai ter outro nome, já não é meu filho. Se não fizermos as coisas que ele quer, ele me ameaça bater. Seu mestre, Juju. Então vamos seguir. Imaginação é sentir pelo outro. Olha que bonito isso. Imaginação é sentir pelo outro. Definição de empatia, isso, né? Há alguns anos, foi com um grupo de praticantes zen, bons amigos, numa peregrinação ao Japão. Nós visitamos o monastério Eiji, um dos mosteiros sede da nossa tradição Soto Zen. Lá tivemos a sorte de ter uma audiência especial com o reverendo Hoichi Suzuki, filho do famoso fundador do Centro Zen de São Francisco, Shunryu Suzuki, autor de Mente Zen e Mente de Principiante. Uau! Naquela época, Hojo-san, como conhecemos, era professor em Eiji. Eu registrei alguma coisa do que ele nos falou naquela noite em meu poema-livro Fuja desta Vida Louca de Lágrimas, Japão, julho de 2010. Nesta breve passagem, Hojo-san explica o misterioso relacionamento entre imaginação, compaixão e morte, que existe no coração do ensinamento budista Mahayana. Hojo-san: leste, oeste, uma pessoa de zazen é o mesmo. A mente avó, o bom coração, é a imaginação sentindo pelos outros. Veja-os como você mesmo. Pega a imaginação expande o coração. Um dia acordei e ouvi som nos 2 ouvidos. De repente perdi a audição. Meus olhos não funcionam bem tampouco. A idade está lentamente derretendo meu corpo, com cada perda há ganho. Meus ouvidos, meus olhos, mais meus agora que nunca, antes não. Então, quando eu perder a minha vida para a morte,
Será minha vida pertencente a mim mais do que jamais foi? Esse é um ensinamento profundo. A imaginação expande o coração, nos levando a entender os outros como nós mesmos e não como nos pertencendo. Isso ecoa as fortes palavras de Shelley. O grande segredo da moral é o amor, uma saída de nós mesmos e uma identificação com os outros. O grande instrumento do bem, da moral, é a imaginação. Queria só comentar uma coisa. De uma maneira geral, assim, a gente acha que os sentidos, né, a visão, a audição, os sentidos físicos, eles são a nossa comunicação com o mundo. A gente romantiza um pouco, né, a questão dos sentidos, a forma como a gente percebe o mundo, né? Mas muitas vezes nos ensinamentos budistas a gente vai ver que os sentidos eles limitam a nossa percepção do mundo. Na verdade, o Lama Santen falava uma coisa que a gente ficava tudo pirando, assim. Ele falava assim, a gente só vê o que pode ser visto. E a gente ficava, cara, o Lama Santen, ele, embora seja um professor budista tibetano, ele vem do Zen, né? E a gente ficava pensando, não, isso é coisa de professor Zen, que fica falando essas coisas difíceis de entender, e você fica, óbvio, né, que a gente só vê o que pode ser visto. Só ouve o que pode ser ouvido. Ele falava isso, dos sentidos todos, né? E a gente ficava ali pensando nisso, né? Óbvio, né? É óbvio e não é tão óbvio assim. Quer dizer, a gente só percebe o mundo pelos sentidos que nós temos, né? A gente não consegue ir além dos sentidos para perceber de outra forma o mundo, né? E além disso, não fosse isso só, além disso, né? A nossa visão, a nossa audição, elas ainda por cima, elas são elas têm um filtro ainda por cima, né? Então, na roda, nos 12 elos, tem uma figura que é o sétimo elo. O primeiro é um cego, andando com uma bengala, assim, um cego, né? Primeiro elo, assim, já é o elo da ignorância. Depois, lá no sétimo elo, que é sétimo elo, vou deixar como elo mesmo, né? Um dia a gente pode até olhar a roda da vida, faz tempo que eu não estudo isso. Mas o sétimo elo é um elo que chama Vedana, que é assim, você começa a dividir o mundo entre coisas que você gosta, não gosta, e coisas que você nem vê mais, né? Então, a figura desse sétimo elo é o cego furando o outro olho. Quer dizer, já era cego de um olho, né? Aí no sétimo, o cego pega uma coisa, uma lança, alguma coisa assim, e fura o olho. Quer dizer, a gente já tinha uma visão limitada das coisas, né? Ainda por cima, a gente classifica entre gosta e não gosta e ignora tudo que não importa para nós naquele momento, né? Quer dizer, é como se a gente pegasse a nossa visão que já é limitada e furasse ainda por cima, né? Então, assim, só para a gente ter uma noção, assim, que os sentidos físicos... Eu me lembrei disso, assim, nesse poema aqui, né? Que ele perdeu a visão e na verdade, ganhou, né? Perdeu a audição e, na verdade, ganhou. Será que quando eu perder o corpo eu vou ganhar minha vida, né? Então, é um tema, assim, nos ensinamentos, né? Isso. E aí, pessoal, vocês estão o quê? Tudo bem aí? Estão todo mundo congelado? A Débora falou, Ramdas fala um pouco disso. O Ramdas com certeza fala um pouco disso. Fala muito disso, né? Ai, o Ramdas é tão lindo, né, pessoal? Tem um documentário tão lindo sobre a vida dele que chama Voltando para Casa, alguma coisa assim, né, Debs? Você lembra? Voltando para Casa? Na verdade, tem dois. Tem o Voltando para Casa e tem um que eu acho mais lindo ainda, que chama Becoming Nobody. Becoming Nobody, que é um grandão, acho que ele tem 1h30. O Voltando para Casa, acho que tem meia hora. Voltando para Casa é Netflix, isso, né? Voltando para Casa Netflix, o Becoming Nobody dá para você comprar no Vimeo. Uhum. E aí ele fala... isso que você falou, assim, que quando ele teve o... AVC. Não sei se foi um AVC, ele fala que, na verdade, ele ganhou. Que ele conseguiu... Ele fala voltar isso. para dentro. Gente, esse Ramdas é uma figura, gente. Ele no Voltando para Casa fala um pouco disso. Ele era pardo trumpa. Quando eles fundaram a Shambhala, a comunidade Shambhala, ele dava prática alternando com trumpa, assim. Ele é um mestre hinduísta, né? Não é budista propriamente, assim, né? Mas fazia par com trumpa, só para vocês terem uma ideia, assim. E era uma figura, era um cara das corporações, do mundo corporativo, assim, né? Um baita cara bem sucedido.
que se meteu em tudo que era tipo de loucura, né, naqueles anos 70 lá. E daí ele teve um AVC num determinado momento lá. E aí isso que a Débora falou, aquilo foi na verdade o que salvou o Ramdas, né? Ele teve uma transformação maravilhosa, assim. Ele fala assim, não é que eu recomende que vocês tenham um AVC, né? Mas o que aconteceu comigo é que eu realmente floresci, né? Depois do AVC, assim. É lindo de morrer. Então, se vocês puderem assistir o De Volta para Casa, é fácil no Netflix, na Amazon Prime, o Rubem falou. E a Débora que postou também o Becoming Nobody, que eu não sei se tem legenda. Tem legenda, Debs? Eu não tenho certeza. Tem em inglês. Tipo, se você quiser assistir em inglês com a legenda em inglês, tem. Agora eu não tenho certeza se tem em português. Acho que não. Mas voltando para casa já dá para sentir bem o Ramdas, essa figuraça, né? Professor e amigo da Joan Halifax também. Então, o grande segredo da moral é o amor, uma saída de nós mesmos e uma identificação com os outros. O grande instrumento do bem, da moral, é a imaginação, é poder se colocar no lugar do outro, né? Que não é uma coisa, é um exercício de imaginação mesmo. O Rubem, eu acho que no outro encontro estava falando alguma coisa sobre isso, assim, que a gente nunca consegue realmente se colocar no lugar do outro, né? Mas eu acho que a proposta do Norman Fischer, não só dele, mas A Caminho de Casa, obrigada, Debs. A Caminho de Casa, isso mesmo. Eu sabia que não era Voltando para Casa, que era uma coisa parecida, mas A Caminho de Casa. Mas esse exercício, né, vai expandindo o nosso coração, né? A própria imaginação, realmente, como ele está dizendo, né? Há uma verdade quase impossível de se agarrar nisso. O que sentimos dentro, as correntes de significado e ausência de significado, do amor e da solidão, da possibilidade e da impossibilidade, é quase imensurável. Como poderemos algum dia compreender quem realmente somos? E o que nos faz fazer o que fazemos, sentir o que sentimos? Apenas a imaginação é amplo bastante para nos abrir para a cura profunda, na qual sentimos em nós mesmos os sentimentos dos outros. Anteriormente mencionei a ideia de Kant e Coleridge, de imaginação como parte integrante da nossa consciência do mundo. O budismo Mahayana propõe um pensamento similar. O Lankavatara Sutra é um texto de particular importância no Zen, tanto que o Lama Santa ensina muito o Lankavatara Sutra. Ele fala de Alaya Vijnana, que é o depósito da consciência, o vasto substrato primordial de consciência que contém as sementes de eventos passados cumulativos que repousam em potencial até que os eventos presentes os reguem, fazendo com que brotem. Então, a Alaya Vijnana é esse lugar, é um conjunto de marcas kármicas, né? Não é físico, obviamente, né? Nem material, obviamente, porque a consciência não é material, né? Mas a Alaya Vijnana é como se fosse um vinco, assim, na nossa consciência. E onde estão as marcas kármicas, né? Que se diz. Então, as marcas kármicas, elas não são nada concreto e nem inescapável, assim, né? Elas são hábitos, são tendências. Então, a imagem que sempre o Lama Santa dá é de uma encosta de areia, né? Onde começa a chover e a água começa a escoar. E conforme a água vai escoando, ela vai formando sulcos na areia para escoar mais rápido, né? É como se tivesse menos esforço para a água escoar, quando ela pega aquele caminho. E é um pouco isso também, os nossos karmas são confortáveis para a gente. O Lama Santa fala, quando você se sentir em casa, você fala assim, essa sou eu, né? É aquele tipo de ação sem esforço, que é natural para você, né? Isso você pode apostar que é uma marca kármica, né? Pode ser positiva, pode ser negativa, né? Mas ela quase não precisa de esforço, porque ela é esse caminho meio vincado já, sabe? Você já fez muitas vezes daquele jeito, né? Meio que você sabe como fazer daquele jeito. Então, precisa de menos esforço. Não é necessariamente negativo, né? Não é necessariamente virtuoso nem não virtuoso, mas é isso. O karma são esses hábitos, né? Então, a Alaya Vijnana é como se fosse... Não é de verdade, não é um depósito, né? Mas é como... se refere a isso, esse conjunto de marcas kármicas, vamos dizer assim, né? Isso é o que... E é o segundo elo
segundo e terceiro elos, assim, dos 12 elos. A gente tá falando dos 12 elos hoje, hein? Bastante. Daqui a pouco eu tenho que passar os 12 de uma vez, assim, né? Mas já começamos bem. O primeiro é a ignorância, a gente não sabe bem, não lembra que é Buda, né? Não sabe bem quem sou, onde estou, assim. Tem uma... Já é aquele cego, né? Logo de saída, assim, uma ignorância com respeito à nossa verdadeira natureza, né? E aí tudo vai se complicando. Os 12 elos é impressionante de ver, assim, porque ele vai mostrando como é que a gente se enrosca na vida, né? A gente começa sem saber, assim, um não saber quem somos, né? Não é falta de conhecimento, mas é uma ignorância com respeito à nossa identidade. A gente não se reconhece como Budas livres e tal. A gente acha que é alguma coisa que não é Buda, mas não sabe o que é também. Mas aí surgem as marcas kármicas, né? Que vão brilhando, assim, vão dando um certo senso de identidade para nós. Aí, ao longo dessa roda da vida, a gente vai tentando... A nossa energia vai flutuando, né? Conforme as coisas agradáveis acontecem, a nossa energia surge bonita, assim, a gente pega e tenta se agarrar daquilo que faz a nossa energia sair assim, né? E a gente começa a tentar se afastar de tudo que faz a nossa energia baixar. E um monte de coisa a gente não vai nem notar, porque não faz nada com a nossa energia. Então, whatever, né? A gente nem vê que existe, assim. E aí a gente vai se construindo com base nisso, nada muito mais profundo do que isso, assim, né? Vai se construindo para se fortalecer, para ficar cada vez mais hábil em se aproximar do que a gente gosta, se afastar do que a gente não gosta. Essencialmente é isso que a gente faz na vida. Chega a ser irritante essa roda da vida, estudar a roda da vida, porque a gente se acha, começa a achar muito óbvio, né? Muito, muito, muito tosco, né? Mas é isso, a gente dá uma cara bonita e tudo, mas é isso que a gente faz, essencialmente. Até a gente passa a vida inteira tentando fazer isso, tentando ganhar do Sansara. O Sansara, né? Brotando tudo que a gente gosta, não gosta, tanto faz, tudo ali dá menor para nossa preferência, né? Ele vai jogando as coisas na nossa cara, assim. E a gente vai tentando ficar cada vez mais bom e se agarrar no que gosta, se afastar do que não gosta e vai indo. E passa a vida inteira fazendo isso até que morre. Fim. É isso a história, né? Daqui a pouco começa tudo outra vez, porque a gente perde esse corpo, tenta encontrar um outro, nasce outra vez, e a gente vai fazendo isso. Isso é o Sansara, né? Até que isso tudo se ilumina. A gente fala, que palhaçada esse Sansara, tô fora. Não quero mais brincar disso. Mas sabe qual é o problema? O Sansara tem muitas coisas legais. Se não tivesse, se fosse só, não é que se fosse só, se a gente percebesse que o Sansara é só desgraça, a gente já tinha saltado fora, mas a gente não vê isso. A gente acha que tem coisas que são muito legais, né? Os Budas olham para nós e falam, meu, coitada, achar que isso é felicidade? Os Budas falam, como assim, né? Mas a gente acha isso. Então, tem coisas que a gente gosta. A gente fala, sim, é isso. Que bom, que maravilha. E a gente vai ficando, né? Tentando fazer funcionar aquilo que a gente acha que é felicidade, né? A Sansara é uma corrida de obstáculos correndo atrás do próprio rabo. Só que a gente não acha isso, né? A gente só acha isso quando as coisas estão indo mal. E quando as coisas estão indo mal, para nós praticantes, é uma boa coisa, porque, como disse o Lama Long Wallace no começo da pandemia, não foi no começo da pandemia, acho que foi no começo dessa ascensão do negacionismo e de toda essa coisa, e também da pandemia, na verdade, quando começou a pandemia, né? Aí ele carimbou mesmo, ele falou assim, não, é maravilhoso o Sansara ir mal, assim, porque pelo menos ele está mostrando a cara pra gente, assim. A gente não consegue se enganar muito, a gente não consegue falar assim, não, é bom, mas tem esses probleminhas, mas na média, né? Na média, tá tudo bem, né? Então, agora, a gente corre o risco de voltar a achar isso, né? Olha o Guido lá, muito preocupado com o Sansara. Olha só a situação dele, no colo da mamãe, fofura total. Que fofura, meu Deus. A hora que passar essa... Guido, você me aguarde, que a hora que passar essa pandemia, você vai ver, eu vou te abraçar, vou te apertar muito essas suas bochechas aí. Além de tudo, ele tem o azar de ser o meu vizinho, quase. Ele vai tomar muito apertando essa bochecha. Não tem como fugir. Estava dizendo 5 meses, já é um rapaz.
Então, tá vendo? Tem o Guido, né? Aí a gente fala, a vida não é tão ruim assim. Olha só que graça, né? Mas pessoal, a gente precisa se ligar, né? Que a coisa é só pintada de felicidade, assim, né? Alguém abriu o microfone e quer falar alguma coisa? Eu estava tendo uma reflexão essa semana um pouco sobre essa história de Nayana versus Mahayana, sensação de sofrimento, e aí teve aquele argumento que o Alan Wallace usa, que eu sei que é um pouco jocoso, né? Não pode levar 100% a sério, mas sobre o argumento dele contra os materialistas, né? Que falam, se a morte é cessação, então tá ótimo, aí cessa tudo. Esse argumento não me convence, porque eu tenho muita dificuldade de achar a cessação do sofrimento uma meta razoável para a vida, assim, né? E às vezes eu fico nisso, assim, porque a iluminação é descrita como um estado de completa bem-aventurança. Isso me parece uma meta muito legal, assim, né? Bem-aventurança realmente parece uma coisa muito legal. Parece. E às vezes parece que, eu não sei exatamente quem, talvez o Zinayana, não sei muito bem quem, às vezes descreve o nirvana, pelo menos, como um estado de cessação. Então você deixa de passar pela experiência do samsara, que é uma experiência descrita como ruim. Então, beleza, ótimo, acabou isso aí, você está salvo. E não sei, não me convence muito, assim, sabe? Parece que trilhar o caminho para chegar em nada... Não sei. Como que é isso? Isso significa que você é uma Mahayana, né, Arthur? Isso que significa, você não tá bom. Mas é meio estranho mesmo. Olha, deixa eu pensar, onde é que foi que eu ouvi isso? Ai, caramba, não vou me lembrar. Mas, bom, enfim, o que o Alan Wallace fala, eu até posso compartilhar contigo uma troca de correspondências que ele teve com um grande praticante Theravada, né? Falando isso, falou assim, bom, o que acontece quando o Arhat morre? Porque o Arhat é aquele que atingiu a cessação do Nirvana, né? E como é que existe descrição do Nirvana? Se o Nirvana é uma ausência completa de experiência, né? Como é que existe essa descrição do Nirvana como um estado de paz absoluta? Quem está lá para descrever isso, né? O que acontece? Então, para mim também não funciona muito direito. E não é o fim do caminho, na verdade. Diz o Alan Wallace que os arhats, em algum ponto, eles entram no caminho Mahayana. Ou depois que eles atingem o Nirvana, mesmo. E aí é isso que eu ia falar. Existem as 6 paramitas, né, que são descritas no Hinayana, e existem as 10 paramis, que chama, que são do Theravada. Então, tem um caminho de Bodhisattva dentro do Theravada, sabe? Que vai dar na iluminação, por fim, né? Então, é como se fosse um desviozinho, assim. Eu acho que eles pegam, quando eles se ligam que o Nirvana não é o final do caminho propriamente, né? Porque não sei, não deve ter estabilidade nisso, porque o que o Lama diz é isso, que em algum momento os Budas também vão acessar esses seres aí, que estão lá numa cessação completa, num nada, sem nenhuma experiência. E esses seres vão ser tirados desse estado, né? Pelo que o Alan Wallace diz. Então, para mim também não faz sentido para mim também. Não é suficiente a cessação de sofrimento, né? Mas esse é o primeiro giro da roda do Dharma. Foi por onde o Buda começou a história, né? Não sei se ajuda. O que você acha, Arthur? Acho que ajuda, sim. Mas é um pouco essa dúvida sobre... Porque, assim, as experiências positivas que eu tenho com prática, eu sei que não é necessariamente um caminho que... Tipo assim, quando eu estou fazendo shamatha e é legal, eu sei que isso não tem nada a ver com a iluminação, assim, mas a sensação que dá é uma sensação realmente de bem-estar, sabe? Eu não descreveria como uma sensação apenas. Parece que é algo além de sensação. Exatamente. Alguma coisa. É isso que o Alan Wallace diz. Como é que pode ter uma experiência no Nirvana, né? Que seria a cessação. É exatamente o que você está dizendo, assim. Tem uma experiência lá, mas
Eu vou resgatar essa correspondência que ele tem. Eu vou mandar, vou ler de novo para me lembrar de tudo que ele disse também. Mas continua, desculpa, te interrompi. Não, é só isso, assim, é uma sensação que envolve liberdade, que envolve uma série de coisas que, sei lá, pressupõe algum tipo de existência, eu acho, algum tipo de consciência e tal, que eu acho muito mais bonita essa descrição da mente inteiramente livre, da mente que é como o céu, que é como o espaço, porque eu consigo conceber muito abstratamente essa ideia como sendo uma coisa que, sei lá, é realmente transcender a experiência humana e chegar a uma coisa que é melhor do que ela, né? É. Para mim também faz mais sentido. Agora, Arthur, o que você falou da experiência de Shamatha não tem nada a ver com a iluminação? Tem a ver, sim. O Alan Wallace, não que seja a iluminação, né? Mas o Alan Wallace, mas também não é que não seja, sabe? Porque é o que essa metáfora que ele usa, assim, essa imagem que ele usa, que a gente está na ponta do raio de sol da natureza de Buda, né? Que é a iluminação. Então, as experiências que a gente tem nas práticas, quando não está acontecendo nada, absolutamente nada, assim, né? Não tem nenhum estímulo externo, e surge essa experiência de bem-estar, é a ponta do raio de sol da iluminação, né? Então tem a ver. Eu acho que essas experiências vão reforçando, assim, isso que você está dizendo, você começa a ter confiança em alguma coisa, assim, né? Você começa a confiar na experiência, no que ela está te apontando. Aí você começa a ouvir o que os professores estão dizendo, né? Porque é muito engraçado. Enquanto a gente não tem um pouquinho de experiência daquilo, a gente quase que nem consegue ouvir o que os professores estão dizendo, né? Mas quando você arranha, você fala, acho que é isso que esse cara está falando. Daí você vai, né? Vai ganhando confiança mesmo no caminho, né? Muito legal isso, Arthur. Deixa eu ver aqui o que o povo está dizendo aqui. G feliz, é. A Ivone falou, não é suficiente porque é um deleite solitário, que graça tem. Pois é, que graça tem. Eu acho que não se sustenta mesmo, eu acho, né? Deve ser isso. Se não contempla os outros, né? Não faz muito sentido. Os seres no Nirvana ainda têm uma visão dual. Eles têm uma visão dual, porque eles preferem o Nirvana. Então, assim, tem uma dualidade. O que se diz no Mahayana, que os bodhisattvas, quando eles vão atingir a iluminação, eles não preferem nem o Nirvana nem o Sansara. Tanto faz. Isso é não dualidade. Agora, atingir o Nirvana em contraponto ao Sansara é uma dualidade, né? É uma coisa ou outra. Então, é uma visão dual. Existe uma preferência pelo Nirvana do que pelo Sansara, né? Para os bodhisattvas de 10º Bhumi, lá que já estão na beira da iluminação, tanto faz, eles já estão bem, assim, não tem problema. O problema deles é ajudar as pessoas a sair daquela situação, né? A Ângela falou, o último capítulo do livro A Dança Mágica. Será que é do Tim Lenormand? Fala dessas armadilhas da meditação. Magic Dance, né? Do Tim Lenormand, né? A tarefa saiu. Aí vou, então bonito isso de que em algum momento os Budas vão tocar esses arhats. É, muito bonito isso. Tipo, se liguem, entendeu? É exatamente isso que o Alan Wallace fala. Então, assim, pessoal, vamos combinar, tá cheio de gente sofrendo, a gente só precisa de Buda, vamos aí, né? Porque eles já são super avançados, são grandes praticantes, né? Aí o Alan Wallace diz que o Buda vai lá e flecha o coração do arhat, né? O Tim Lenormand é alguma coisa, né? Mas você está dizendo armadilhas da meditação, o Nirvana propriamente, eu não sei se ele é considerado uma armadilha da meditação, né? Porque ele está fora do Sansara. O Arhat não volta para o Sansara, mas ele não vai para lugar nenhum também, né? Mas ele não tem mais a experiência do Sansara. Agora, e justo isso dificulta o caminho do Bodhisattva, que é justamente o contato com o sofrimento, né? Que é isso que a gente está vendo, que o sofrimento precisa estar presente ali para o caminho acontecer. Não sei como é que funciona isso para o Arhat depois, né? Como é que ele faz para... Mas é mais difícil, né? Porque ele já não tem mais a experiência de sofrimento. Agora, o que normalmente se fala de armadilhas da meditação é de as experiências meditativas do Sansara
Mas o Arthur não está... Então, vamos chegar lá. As experiências do Sansara que o Arthur falou, né? O Arthur pode ser que se ele avançar e se fixar nessa experiência de bem-estar, né? De felicidade, né? Se ele se fixar nessa experiência e não transcender em algum momento, ele corre o risco de continuar no Sansara, né? No reino dos deuses. Do desejo mesmo, assim, do nosso reino aqui, né? Do nosso grande reino do desejo. Se ele se fixar na experiência de quietude, de silêncio, né? Ele de completa não conceitualidade, ele também pode renascer no reino dos deuses da não forma. E se ele se fixar na experiência de luminosidade, que também é uma experiência das práticas de Shamatha, ele pode ter um renascimento no reino dos deuses da forma, né? Mas isso tudo se ele se fixar, né? Se não tiver ninguém para falar para ele, olha, você só está tendo uma experiência de Shamatha, você não tem sabedoria, você vai precisar desenvolver a sabedoria da vacuidade para você poder transcender. Isso é Sansara, fofo. É muito bom, mas é Sansara. Né? Tá dentro do sansarão, não é o nirvana, nem é o nirvana, né? É um renascimento num reino dos deuses que é tipo cobertura do sansara, mas é sansara. E a hora que aquilo acaba, um abraço, você vai pro inferno diretamente. Se diz que os deuses, eles ficam tão... Eles têm tanta... Eles lamentam tanto estar perdendo aquela existência de Deus que ele vai direto para os reinos dos infernos na sequência. Então, não é uma boa coisa mesmo, né? Por isso que é bom ter um professor do lado que vai te orientando. Fala, então, tá vendo tá vendo que você está sentindo esse bem-estar? Isso não é nem milésimo do que significa bem-aventurança dos Budas, né? Então, a gente precisa de alguém que vai apontando essas armadilhas mesmo. Rubem, eu não tenho a mínima ideia do que você está falando, Nirvikalpa Samadhi. Não tenho ideia do que é isso. Você pode falar, me explicar melhor? Cadê o Rubem? Pois é, eu não sei do que se trata, assim. Existem muitos estados de... Porque, assim, conforme... A gente tem 3 grandes reinos, vamos dizer assim, né? A gente tem o reino do desejo. Dentro desse reino do desejo, que é onde nós estamos, né? Tem 6 reinos. Dos humanos, que é nós, óbvio, né? O dos animais, que a gente vê. O dos infernos, que a gente não vê. Dos fantasmas famintos, que a gente não vê. E o reino dos deuses competitivos, ou deuses semideuses, ou invejosos, né? E o reino dos deuses do reino dos desejos, né? Aí tem 2 grandes reinos ainda, que é o da forma e o da não forma, que são mentes, né? São estados cada vez mais sutis, são tudo Deus. Daqui para cima é tudo Deus, né? Os deuses do reino da forma, os deuses do reino da não forma. São existências e estados de consciência cada vez mais sutis, até e eu não sei descrever todos eles, mas são os dhyānas, né? Os estados de absorção do reino da forma e os estados de absorção do reino da não forma, que talvez seja uma das coisas que o Rubem está dizendo aqui. Talvez seja um desses estados. Mas assim, são estados dentro do Sansara, pessoal. É isso que a gente tem que entender. São super... não tem sofrimento. No reino que a gente está, no grande reino do desejo, a gente tem os 3 tipos de sofrimento. No reino da forma, já não existe o sofrimento da mudança. No reino da não forma, já não existe... Não, desculpa. No reino da forma não existe o sofrimento óbvio, assim, sofrimento mesmo, assim. No reino da forma não existe o sofrimento da mudança. Quer dizer, no reino da não forma só existe o sofrimento que tudo permeia. Quer dizer, praticamente não tem sofrimento, né? Só vai ter sofrimento na hora que eles caírem de lá, né? Samadhi é concentração, tem vários graus de Samadhi. Vários graus de Samadhi. Então, pode ser que sejam esses samadhis desses reinos, né? Então, consciência divina, você está dizendo aqui, Rubem, talvez seja isso que eu tô lembrando aqui. A gente tem vários deuses acima
né, do reino da forma para cima, são todos estados de deuses. São considerados seres divinos, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Mas tudo no samsara. E é muito perigoso, porque são existências muito tranquilas, muito prazerosas e que vai acabar. A hora que aquele karma de renascer naquele reino acabar, não stop para os infernos, quer dizer. Vai precisar começar tudo outra vez, quer dizer, não tem grandes vantagens, né? O bom seria, assim, um Deus que aproveita aquela situação maravilhosa para praticar. Mas, em geral, não é isso que acontece, né? Eles perdem tempo mesmo, assim. Mas são deuses, né? Vamos combinar, vamos respeitar um pouco também, né? Ai, amores, deixa eu só ver onde a gente parou aqui, só para... Quem sabe a gente lê até o fim esse parágrafo aqui. Então, ele estava falando que no Lankavatara Sutra se fala do Alaya Vijnana, que é esse depósito de consciência, né? Onde estão todas as nossas marcas kármicas, que são como se fossem sementes, mas a hora que as condições externas forem apropriadas, aquilo floresce, para o bem e para o mal. E, uma coisa importante, acho que a gente vai parar aqui, para a gente não precisar correr também. Uma coisa importante é que a gente não sabe o que está nessa sacolinha de... A gente não sabe o que está nessa sacolinha de karmas, né? A gente não sabe o que a gente traz nessa bagagem, sim. Então, a gente pode ter sementes muito negativas que, se caírem nas situações complicadas, elas... Isso é muito importante a gente lembrar. Na hora que a gente julgar alguém, que a gente apontar o dedo para alguém. Ai, fulano, esse Lázaro, por exemplo, né? Ai, que horror, esse cara, teve gente que comemorou que ele foi assassinado com 200 tiros, sei lá quantos tiros, né? Gente que comemorou. Pessoal, a gente não sabe se a gente tivesse as mesmas marcas que ele, tivesse caído na família que ele caiu, debaixo da pele dele, o que a gente faria? A gente não sabe. Então, isso é importante, sabe, para a gente se lembrar porque é uma forma de a gente sentir compaixão pelo outro, né? Que ele não caia mais em situações dessas. Esse menino, ele foi para o reino dos infernos com certeza. Certeza, né? Quer dizer, não é uma boa coisa matar uma pessoa assim. O Alan Wallace diz que a coisa mais imbecil que a gente pode fazer é pegar uma pessoa que está nesses reinos aí que esse menino estava, seguramente numa experiência de reino dos infernos dentro desse corpo humano, né? Pegar esse cara e matar. Seja do jeito que ele foi assassinado, ou seja por aqueles assassinatos que são formais, que é pena de morte, né? Condenar uma pessoa a pena de morte. É a coisa mais estúpida que a gente poderia fazer, porque a única chance que esse ser tem de purificar os karmas, de ganhar algum tipo de sabedoria, é nessa vida humana. E a gente está tirando essa última possibilidade que a pessoa tem. Isso é muito triste, para dizer o mínimo, assim, né? É muito triste, né? Mas como falta, né, essa compreensão, e por isso que o Alan Wallace bate tanto no materialismo, viu, Arthur? É por isso, assim, sabe? Porque se você tem uma visão materialista, quer dizer, de que a morte é o fim, então tá tudo justificado, mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente fala assim, bom, pelo menos as pessoas estão livres desse cara. Não estão. Não estão. Essa trama kármica, ela vai se repetir muitas e muitas vezes, até que ela, por fim, se ilumine. Não é matando a pessoa que a gente vai resolver, né? Essas teias kármicas todas aí que se cruzaram. Então, agora, na visão materialista, isso faz sentido. Porque o próprio samsara se perpetuando, né? Isso é perpetuação do samsara, sem nenhuma chance de realmente resolver isso, né? Muito triste, muito, muito triste. Então, acho que um dos grandes propósitos, sei lá se eu posso dizer isso, mas uma das grandes causas do Alan Wallace, também se eu posso dizer isso, é isso, né? É combater essa visão materialista de que a morte é o fim e que, portanto, muitas coisas se justificam por isso, porque afinal de contas é o fim mesmo, né?
visão materialista é uma visão de limpeza, de higiene, né? Vamos higienizar o mundo, né? Vamos livrar o mundo. Só que não. Só que você joga para trás de você mesmo, né? Porque aquilo vai vir atrás de você, assim, não tem sentido. Além do que isso, é o cúmulo da crueldade, assim, você tirar uma vida humana é uma crueldade, porque é considerada a única situação em que um ser pode atingir iluminação, né? Ou pelo menos avançar no caminho. Então é muito triste. Mas é isso, fofuras. Vamos fazer um encerramento rapidinho? Sim, para a gente encerrar nossa prática hoje. E olha, a semana que vem eu vou estar conduzindo um retiro. Então, eu não vou poder entrar às 9 horas aqui. Então, a gente pula semana que vem. A gente segue até... A gente se encontra daqui 15 dias. I'm sorry, mas eu não tenho como fugir. Então, vamos lá. Vamos tomar consciência do que está... De tudo que atravessou nossa mente durante essa hora que a gente está aqui juntos. E cuidar de qualquer semente que tenha surgido nessas reflexões, nesse contato com esse texto, nas contribuições dos nossos amigos de Sangha. Deixar que essas sementes se aprofundem na nossa consciência e possam florescer como uma compreensão cada vez mais profunda da nossa própria existência, do nosso caminho. Que com essa visão mahayana, então, que essas sementes possam florescer, nos levar até a iluminação, com todos os seres junto com a gente. Que a gente possa trazer cada vez mais luz para a nossa própria vida. Para esse nosso mundo tão atrapalhado. Muito obrigada, amores. Obrigada pela companhia, pela presença, por tudo. A gente se vê daqui 15, então, certo? Ivone, que saudade de você, amiga. Ai, que linda! Tchau, queridos. Beijos. Se cuidem muito. Juju, amores. Você se cuida aí nessas terras longínquas aí também. Pode deixar. Obrigada. Vou postar no grupo o link para o estudo do Gustavo lá de quinta-feira e e hoje a gente começa o estudo dos 8 versos também na quarta-feira, hoje quarta-feira, né? Às 6h30. Eu vou postar o link lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Obrigada, um beijo. Obrigada. Beijo. Ótimo dia, amor. Bom dia para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, Ivone. Beijo, né, Claudinha? Oi, Cláudia. Oi, Laca. Oi. Ângela, querida. Ai, quanta gente. Ai, que bom te ver. Cedo. É que eu tô de celular e só vejo uma janelinha. Tchau, Cacá. Beijo, tchau. Tchau, Jane. Tchau, Muito amor. obrigada.